Garotinha negra surpreende milionário ao revelar que veio no lugar da mendiga doente. Clara não deveria estar ali, nem de longe. O cheiro misturado do perfume caro com a comida exótica e o murmúrio baixo das conversas sofisticadas formavam um contraste brutal com as ruas ásperas que ela costumava conhecer. Lá fora, a cidade vivia em duas metades que mal se tocavam. De um lado, luxo. Do outro, luta diária. E hoje, por um golpe do destino impossível de explicar, Clara estava naquele jantar de gala na cobertura do prédio mais alto da cidade. Ela estava sentada, com as mãos suadas de nervoso, olhando para o rosto impassível de Victor, o CEO milionário que comandava impérios. Aquele homem, com seus olhos frios e calculistas, jamais imaginaria o furacão de histórias que estava prestes a ouvir, porque Clara, uma garotinha negra, de sorriso tímido e olhar que carregava o peso do mundo, tinha uma confissão chocante. Senhor Victor, minha presença aqui não foi um acaso. Eu vim-no. As palavras saíram sussurradas, quase tremendo. O silêncio cortou o ar, pesado, denso. Victor piscou, incrédulo, enquanto as lembranças daquela mulher esfarrapada, que vagava pelas ruas há anos, vieram à tona. Diziam que ela estava doente, praticamente esquecida pelo mundo. Naquela manhã, um acidente estranho virou tudo de cabeça para baixo. A mendiga foi levada às pressas para um hospital, de onde não voltou. E no lugar dela, sem ninguém explicar, Clara assumiu sua cama. E, momentos depois, seu convite para aquele jantar inesperado. Como é possível? Victor finalmente encontrou a voz. Clara engoliu o nó na garganta, colocando cada palavra no ar com cuidado para não perder a força do relato. A garotinha contou sem rodeios. Sua mãe, frágil e castigada pela doença, não tinha onde dormir naquela noite. Ela sabia que a mendiga, apesar do caos à sua volta, mantinha um cantinho protegido no porão do prédio onde moravam. Quando o destino interveio naquela manhã, Clara sentiu. Mas não era só isso. Quando olhou para Victor, a pele dele parecia carregar um segredo. Porque no meio da história pesada, ela deixou escapar que sua mãe cantava uma canção que Victor sempre ouvira quando era menino. Um canto de esperança que os separava em gerações, mas também os unia em um enigma ancestral. Victor, pela primeira vez, sentiu um tremor nas mãos, e não era só pelo choque da história. Algo dentro dele piscou, uma mistura de culpa e saudade antiga. Havia mais naquele encontro do que um mero acaso ou um ato de sorte. O destino, aquele velho brincalhão, tinha planos imensos para os dois. Enquanto Clara falava sobre o sistema que parecia querer manter as pessoas como ela no chão, ele percebeu que o mundo onde viviam estava a um fio da mudança. Uma mudança que talvez ela mesma pudesse puxar, se tivesse a chance. Mas o relógio não esperava, e as sombras cresceram antes que qualquer futuro pudesse ser desenhado. Tamanha proximidade despertava segredos enterrados. E quem realmente sairia vitorioso dessa disputa cega entre passado e presente? Victor e Clara se encararam, cientes de que o jogo havia apenas começado e que a próxima jogada poderia ser fatal. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara e Victor se encararam, cientes de que o jogo havia apenas começado e que a próxima jogada poderia ser fatal. Mas antes que pudessem aprofundar o que começava, um grito, agudo e desesperado, ecoou entre as paredes de cristal. Clara! O som rasgou a atmosfera da gala. Clara virou-se em um susto, o coração acelerado. Era uma mulher, uma figura magra e desfigurada,
a pele pálida sob as luzes brilhantes. O rosto, uma máscara de dor e desespero. O caos tomou conta quando a mulher, com os olhos alucinações, se lançou na direção de Clara, deslizando sobre mesas e copos. Você não devia estar aqui. Sua voz era um misto de pânico e fervor, enquanto as cabeças se voltavam, murmurando e sussurrando. Victor bateu a mão na mesa, tentando organizar a confusão. Clara ficou paralisada, seu mundo dando voltas. Quem era aquela? Era a mendiga? Eu sou a mãe dela! A mulher gritou, apontando para Clara, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Sou a razão pela qual você tomou o lugar dela. Isso tudo é um erro. Victor, pego de surpresa, tentou entender. O cenário estava mudando freneticamente. Clara sentiu o vazio na barriga enquanto olhava para a mulher. O reconhecimento se acendeu em seu olhar. As cicatrizes, as marcas de sofrimento. Mãe, Clara sussurrou, o rosto coberto por uma mistura de choque e incredulidade. Era a mesma mulher que cantava canções de esperança em meio à escuridão. E agora ela estava ali, diante dela, numa noite que deveria ser de glamour. A sala começou a murmurar, vozes se elevando, questionando o que estava acontecendo. O tom cada vez mais pesado num circo de emoções confusas. Clara mal conseguia processar. A mulher prosseguiu, agitada. Eu estava presa, eles me levaram. Não pude lutar. Clara, você não tem ideia do que vem acontecendo. A realidade penetrava como uma lâmina, e Clara, em meio aos gritos e olhares curiosos, teve uma visão rápida de tudo o que perdera. Uma história que parecia mais um labirinto emaranhado de mentiras. O choque nas expressões de Victor espelhava sua confusão interna. Mas como você? Victor começou, mas foi interrompido quando os seguranças avançaram em direção à mulher, prontos para afastá-la da festa. Clara, em um impulso desesperado, levantou a mão, implorando por atenção. Espera! Sua voz era frágil, mas o pedido dela atravessou a sala como uma bala. As pessoas hesitaram. O peso da tensão tornava o ar mais denso. Uma tempestade prestes a explodir. A mãe de Clara olhou para a filha, os olhos cheios de uma mistura de culpa e dor. Você não entende! Eles estão vindo atrás de nós. O jogo é maior do que podemos imaginar. O salão parecia girar ao redor de Clara. O glamour, os sorrisos contidos, tudo desmoronava em fragmentos. Ela não sabia quem era aquela mulher agora. A mãe que a abandonara ou a lutadora que tentava resgatar a liberdade de ambas. As interrogações dançavam em sua mente. Victor permaneceu em silêncio, a angústia estampada em seu rosto. O destino os unira de forma inexplicável. E agora uma reviravolta estava em pleno andamento. Uma sensação de desespero e urgência envolveu a sala. O olhar de Clara se fixou na mãe, e com um aperto no peito, ela percebeu que o que estava em jogo não era apenas suas histórias, mas também segredos que poderiam mudar tudo. Com o mundo diante dela, uma nova conexão estava prestes a ser revelada, e Clara se questionava. O que mais estava escondido nas sombras desse jantar que mudaria suas vidas para sempre? Clara se virou para sua mãe. A confusão pulsante entre ela e Victor. O que estava acontecendo? O grito ecoou como um trovão. Os olhares hesitantes no salão pareciam querer absorver a cena. A tensão era palpável. Cada murmúrio, cada respiração parecia fazer parte de um grande e trágico espetáculo. Mãe, calma, Clara pediu, tentando encontrar um jeito de acalmar aquela tempestade. O que você quer dizer? A mulher se aproximou mais, a dor em seus olhos como uma ferida exposta. Clara, você não sabe o que está acontecendo. Eu sou responsável por tudo. Aqueles homens não vão parar até que você também esteja sob o chão deles. Victor interrompeu a cena, seu rosto um misto de resistência e empatia. Que homens? Do que você está falando? A mãe de Clara olhou-o com desconfiança. Você não entende. Você faz parte disso, sem saber. A atmosfera ficou elétrica, como um fio desencapado. Clara sentiu um nó se formar na garganta.
Seu coração disparou. O glamour da festa desmoronava, as luzes parecendo agora frias. As pessoas começaram a sussurrar e olhar rapidamente para os seguranças que já se preparavam para agir. Espera! Clara ergueu a mão outra vez, o impulso pela verdade pulsando dentro dela. O pânico era uma corrente de água, mas ela precisava se manter à tona. Conta tudo, o que você sabe. A mãe respirou fundo, como se cada palavra fosse uma luta. Eles estão atrás de nós porque você é importante. Você é mais do que uma garotinha perdida. Clara, você tem um papel a desempenhar. E por um momento, tudo parou. O murmúrio da sala se calou em um instante. Victor estava paralisado. A expressão dele mudou. Um tipo de reconhecimento profundo. Clara não conseguia entender o que a sua mãe queria dizer com papel. Você não é só minha filha. A mulher prosseguiu, e suas palavras a feriram como lâminas. Você também é herdeira de algo muito maior, de uma verdade que pode mudar tudo. O silêncio se aprofundou. Clara olhou em volta, percebendo o olhar apreensivo dos convidados. O que era essa verdade maior? Ela nunca sonhou que havia algo além de sua dor, de suas lutas diárias. E se era tudo uma grande mentira? Não, isso não pode ser verdade, exclamou Clara, seu corpo tremendo. Eu não quero ser parte disso. E no instante em que ela disse isso, o chão tremia sob seus pés. Uma explosão repentina, não muito longe do prédio, fez os vidros da cobertura tremerem. Um grito ecoou, e todos na sala olharam ao redor, confusos e amedrontados. O pânico se espalhou como fogo entre capim seco. Naquele momento, algo dentro de Clara acendeu. Uma centelha, uma emoção incontrolável. Não era o medo que a dominava, mas a necessidade de entender. E antes que a realidade pudesse se desdobrar, a sala estava em estado de caos. Os seguranças avançaram, mas não sabiam como responder à gravidade do que estava se desenrolando. Vamos! Clara gritou, puxando sua mãe para mais perto. O que mais poderia acontecer? Como as engrenagens do destino estavam se movendo em uma direção desconhecida e aterrorizante. Mas antes que pudessem se mover, uma sombra apareceu na porta. Um homem alto e autoritário, com um olhar que espelhava segredos sombrios. O tipo de presença que fazia calafrios correrem pela espinha. Ele olhou para Clara e um sorriso cruel rasgou seu rosto. Clara, você não deveria estar aqui. E nesse instante, Clara soube que seu mundo nunca mais seria o mesmo. Os laços de sangue e segredos foram lacrados nesse único encontro, e a sombra do passado estava prestes a cobrar seu preço. Clara congelou ao ouvir a voz do homem, um eco que rasgou a sala. O medo se espalhou como um gás tóxico. Ela viu a expressão de Victor mudar, um olhar de reconhecimento, mas também de temor. O homem avançou, o olhar fixo em Clara, e cada passo dele fazia o coração dela acelerar. Você não deveria estar aqui, ele repetiu, como se essa frase fosse a chave para um segredo terrível. Clara tentou se recompor, mas o ar parecia denso ao seu redor. O tumulto na sala desapareceu. Tudo o que restava era aquele olhar intenso e ameaçador. Quem é você? Clara perguntou, a voz tremendo. E foi nesse momento que um choque atravessou seu corpo. Ela sentiu que conhecia aquele homem. Um fragmento de memória, como um pesadelo muito antigo. Sou quem está tentando salvar você, ele respondeu. E o jeito como falou fez o sangue dela gelar. Os murmúrios da multidão começaram a crescer. Os olhares se tornaram cada vez mais confusos e inquietos. A mãe de Clara, a mulher que estava ali para protegê-la, agarrou a mão da filha com força. O aperto dela doía, mas na verdade era um porto seguro naquele mar de confusão. Não ouça ele, Clara, a mãe exclamou, a urgência transparecendo em sua voz. Ele é parte do que estamos tentando escapar. Clara se virou para a mãe, as perguntas se acumulando. A mão da mãe estava fria e havia medo em seus olhos. Afinal, o que mais estava escondido? Quem era esse homem? O que você quer dizer? Clara perguntou,
o peito apertando. O que você e minha mãe estão escondendo? Ele sorriu, mas foi um sorriso sombrio, como se tivesse total controle da situação. Clara, você tem uma herança que nem mesmo sua mãe pode compreender. Ele pausou, olhando para a multidão, que agora observava a cena agitada, as expressões variando entre curiosidade e escândalo. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão ressoou do lado de fora, o prédio tremeu, as luzes piscavam e o pânico tomou conta instantaneamente. Pessoas gritaram, tentando se empurrar umas às outras em busca de uma saída. O que estava acontecendo? O som era ensurdecedor, uma mistura de vidro quebrando e metal retorcendo. Clara sentiu o ar escapar de seus pulmões enquanto tentava se manter em pé. A fumaça começou a entrar pela sala e ela percebeu a figura do homem à sua frente desaparecendo na confusão. Rápido! A mãe de Clara gritou, puxando-a em direção à porta de emergência. O caos estava instaurado, mas Clara não conseguia parar de olhar ao redor, procurando por Victor, por qualquer coisa que fizesse sentido. Então, como se o universo estivesse rindo dela, Victor apareceu. Ele estava mais pálido que antes, mas seu olhar era determinado. Vocês precisam ir. Por aqui! Ele gesticulou. E mesmo sem entender por que ele estava ajudando, Clara sentiu que não tinha escolha. Mas no fundo, uma vozinha dentro dela questionava se ele realmente era confiável. E você? O que sabe? Clara perguntou, apressando-se ao lado dele. A expressão de Victor se endureceu. Há mais em você do que você imagina, Clara. Precisamos te proteger, mas não posso explicar agora. Sem tempo para mais nada, eles correram em direção às escadas de emergência. A fumaça ficava mais densa. Cada passo se tornava mais difícil. Clara olhou para trás, e naquele mesmo momento, tudo mudou. Uma parede de fogo irrompeu no saguão, fechando qualquer possibilidade de retorno. Victor e sua mãe estavam ao seu lado, mas Clara teve uma sensação estranha. E se eles não fossem quem realmente diziam ser? E como um eco longo e profundo, a voz do homem que ameaçava ressoou em sua mente. Você é mais do que uma garotinha perdida. A adrenalina invadiu, mas as perguntas ficaram. O que isso significava para o futuro? E, principalmente, quem realmente estava indo atrás dela? Enquanto ela descia as escadas, um pensamento único pressionava sua mente. Algo muito maior estava em jogo, e nada disso era o que parecia. Clara descia as escadas a toda velocidade, o coração martelando no peito. A fumaça estava densa, envolvendo tudo em uma névoa sufocante. Sua mãe puxava-a pelo braço. Mas Clara ainda olhava para trás, tentando captar o olhar de Victor na confusão. E quando os seguranças começaram a fechar o cerco, o desespero inundou seu ser. Vamos! A mãe bradou, a voz tremendo de urgência. Mas Clara não conseguia avançar. Sentia que grandes mudanças estavam prestes a acontecer. Que tudo tinha mudado enquanto eles subiam naquelas escadas pequenas e apertadas. Então, o som de pane elétrica ecoou e as luzes falharam. O escuro da escada ficou mais denso, como se o próprio ar estivesse engasgado. Clara parou, com um frio na barriga, observando a névoa que se acumulava ao redor delas. Algo não estava certo. A mãe de Clara, com os olhos cheios de medo, a puxou mais forte. Rápido, precisamos sair daqui. Mas, enquanto corriam, outro som profundo irrompeu no ar. Um estrondo baixo e provocador que fazia tremer até as paredes. Clara congelou, suas entranhas se revirando. O que foi isso? Sussurrou, seu olhar fixo no rosto da mãe. E então, para seu horror, um teto próximo desabou, criando uma parede de escombros à frente delas. O grito da multidão agora soava distante, extinto pela adrenalina. Clara não acreditava no que via. A única saída que tinham estava bloqueada. O pânico subiu como uma onda, mas sua mãe não a deixou desistir. A outra saída, um caminho mais abaixo. Ela empurrou Clara em direção a uma porta lateral. Clara hesitou.
Mas os instintos gritaram para seguir. Quando abriram a porta, um corredor escuro se apresentava diante delas. Clara mal conseguiu ver, mas havia algo na escuridão que a fez estremecer. Elas entraram. Então, de repente, o olhar da mãe se suavizou. Clara, espere, sussurrou, segurando a filha pelo braço. Preciso que você saiba de algo antes que tudo mude. A voz da mulher ruiu com uma gravidade que Clara nunca ouvira antes. Não era apenas medo. Era desespero. O homem que nos seguiu. Ele faz parte de algo terrível. Eu não sou quem você pensa que sou. O quê? Clara sussurrou, o choque atravessando seu corpo. As palavras pareciam conspirar contra tudo o que ela acreditava. O que você quer dizer? A mãe hesitou, a respiração rápida, quase engasgada. Eu menti para você a vida inteira. Não sou só sua mãe. Sou parte de algo maior. Clara sentiu seu mundo desmoronar enquanto a neblina tornava cada vez mais difícil de respirar. O quê? O que você está dizendo? Meu nome não é realmente Maria. A mãe continuou, as lágrimas brotando, e a palavra mãe saiu como um sussurro. Eu sou a última de uma linha antiga, um legado familiar que não está apenas protegido, mas perseguido, e você é a chave. As palavras a golpearam como um tornado. O que ela queria dizer? Clara mal conseguiu processar a verdade nua e crua, e enquanto tentava juntar as peças, a porta atrás dela se abriu com estrondo. O homem magro apareceu, seus olhos frios e implacáveis. Vocês não podem escapar. Sua mãe nunca teve poder. Mas você, Clara, você é diferente. Ele sorriu e Clara sentiu um frio cortante. Uma sombra cobriu o corredor. Clara olhou para a mãe, buscando respostas em meio à dor crescente. O que ele quer de mim? Gritou. O homem avançou e o medo era palpável. É melhor você se decidir logo, Clara. O jogo está longe de acabar. E nesse instante, tudo o que Clara achava que sabia desmoronou. O que exatamente sua mãe havia escondido? E quem ela realmente era no cerne de tudo isso? Ela viu a verdade se distorcer e se transformar diante de seus olhos, e o verdadeiro significado de sua herança começava a se desnudar, como um mistério sombrio e incompreensível. E enquanto a fumaça girava ao seu redor, Clara percebeu que talvez ela não estivesse apenas fugindo. Ela estava se aproximando do núcleo do próprio destino. Clara congelou ao ouvir a voz do homem. O medo a aprisionou, e cada batimento do coração parecia ecoar pela sala. Ele avançou, e sua presença pesada tornava o ar quase irrespirável. Você não deveria estar aqui, repetiu, a voz baixa, mas carregada de um poder que ressoava em sua mente. Clara sentiu seu estômago revirar, e a cada passo dele, seu coração disparava mais. Quem é você? Clara forçou a voz, tentando afastar o desespero que se acumulava. Mas ele não respondeu. Em vez disso, seus olhos pousaram na mãe de Clara, e um sorriso frio se espalhou em seu rosto. Maria, você tem sido uma boa fugitiva, mas seu tempo acabou. Clara olhou para sua mãe, buscando explicações. O pânico a consumia. Mãe, o que está acontecendo? O que ele quer de nós? Você precisa ouvi-la. O homem disse, ignorando a confusão de Clara. Sua mãe carregou o peso de um segredo por muito tempo. E agora, o momento chegou. A mãe de Clara estava pálida, as mãos tremendo. Clara, você precisa saber a verdade. A verdade? Clara gritou. Que verdade? Você não é só uma garota qualquer, a mãe de Clara disse, a voz fraca. O legado que você carrega é muito maior do que imagina. O homem sorriu de novo, mas havia algo mais ameaçador em seu olhar. Você nasceu para uma grande missão, Clara. Mas para entendê-la, você precisa saber quem realmente é. As palavras de sua mãe o aterrorizavam. Que missão? Eu não quero isso. E naquele momento, enquanto Clara tentava processar o que estava acontecendo, um novo estrondo ecoou do lado de fora. A janela quebrando e os gritos começaram a se espalhar como fogo. A porta se abriu com força e o caos irrompeu pela sala. As pessoas começaram a correr. O clima mudava, a tensão se tornava opressiva. Clara agarrou a mão da mãe,
mas não podia desviar o olhar do homem. Eles estão vindo, ele gritou, olhando para a porta de emergência. Você precisa escolher, Clara. O que ele queria, porque parecia que tudo dependia dela. A sala estava num estado de pânico absoluto, e a fumaça começou a invadir o espaço, tornando cada respiração mais difícil. Clara, a mãe a puxou, tentando encontrar uma saída na confusão. Precisamos sair, mas antes que pudessem avançar, o homem ergueu a mão e o ambiente ficou gelado. Uma luz brilhante apareceu, iluminando o corredor escuro. Você precisa fazer a escolha certa agora, ele ordenou, os olhos fixos nela. E enquanto o tumulto se formava, Clara sentiu que estava na fronteira de algo monumental. Que escolha? Ela se virou para a mãe buscando respostas. Mas antes que pudesse perguntar, tudo mudou. O homem riu e o som era profundo e sinistro. Ah, Clara, você realmente não sabe a verdade que sua mãe escondeu de você. E de repente, ele estendeu a mão em direção a ela. Uma energia brilhante, quase hipnótica, irradiou e em questão de segundos, Clara teve uma visão. Um passado repleto de sombras e luz. Uma linha de pessoas com rostos que ela reconheceria de sonhos antigos. Entre eles, uma mulher de cabelo longo e brilhante, com um sorriso igual ao seu. Espera! Seu grito foi ofuscado pela cena. E antes que pudesse entender, tudo se desfez. A realidade voltou em um instante, e a sala estava em caos. Clara olhou para o homem, agora mais próximo, e as palavras saíram com urgência. O que você me mostrou? A expressão dele escureceu. Seja bem-vinda ao seu verdadeiro legado, Clara. Você nasceu de uma linhagem poderosa, e agora você terá que fazer uma escolha. Ou enfrentará as consequências. E a última coisa que Clara viu foi o olhar de sua mãe. Não mais como uma protetora, mas como uma artista forçada a seguir um roteiro desconhecido. A conexão que parecia inquebrantável se desfez, e Clara sentiu que estava a um passo de descobrir algo terrível. O que era esse legado? Por que havia tanta urgência? Enquanto o caos ao redor se intensificava, uma única pergunta assolava sua mente. Quem ela realmente? Clara forçou a voz, tentando soar firme, mas a tremedeira atraiu. O homem não respondeu. Em vez disso, seus olhos fixaram-se na mãe de Clara, um sorriso cruel despontando em seu rosto. Maria, você tem sido uma boa fugitiva, mas seu tempo acabou, disse ele, com uma devoção quase perversa. Clara olhou para sua mãe, seu coração afundando. Mãe, o que está acontecendo? O que ele quer de nós? Você precisa ouvi-la, o homem disse, ignorando as perguntas dela. Sua mãe carregou o peso de um segredo por muito tempo. E agora, o momento chegou. A mãe de Clara estava pálida, as mãos trêmulas. Clara, você precisa saber a verdade. A verdade? Clara gritou desesperada. Que verdade? Você não é só uma garota qualquer, sua mãe sussurrou, e cada palavra estava impregnada de uma dor profunda. O legado que você carrega é muito maior do que imagina. Clara olhou para o homem e depois para sua mãe. As palavras a atingiram como um balde de água fria. Que legado? Eu não quero isso. É mais do que apenas um legado, Clara. Você... A mãe hesitou, como se cada sílaba cortasse sua garganta. Você é a chave para um poder que muitos desejam. As palavras da mãe ecoaram, e no fundo, Clara começou a entender que havia algo sombrio à espreita. Mas antes que ela pudesse processar, um barulho ensurdecedor irrompeu. O teto acima delas começou a estalar, e Clara percebeu um movimento de sombra vindo do outro lado da sala. Então, tudo aconteceu rápido demais. O homem avançou em direção a Clara, os olhos ardendo com um tipo de desejo que a fez sentir-se vulnerável. E quando ela estava prestes a preferir correr, ele levantou a mão e um portal de luz brilhante surgiu entre eles. Você precisa fazer a escolha certa agora, ele ordenou. Mas o que ela viu na luz era mais do que uma simples passagem. Era uma visão. Uma imagem de um passado que a deixou sem fôlego. A mulher que sempre sonhou parecia com ela, com olhos iguais,
braços abertos, como se a chamasse. Mas tudo isso era interrompido por uma explosão. O prédio tremeu, e o som de vidro quebrando sacudiu os fundamentos. O homem lançou-se para trás, e Clara foi envolvida em um redemoinho de caos. "Rápido, Clara, aqui!" Sua mãe gritou, puxando a filha para fora da sala. Mas o pânico a dominava. Os gritos aumentavam à medida que o teto começava a desabar. E se assim a sala fechava, uma verdade mais sombria se formava ali. Quando conseguirem alcançar o corredor, a mãe de Clara girou rapidamente para ficar à frente dela. E foi nesse momento que um novo homem surgiu no caminho. O semblante familiar e a expressão cheia de raiva. Era o pai de Clara, alguém que ela nunca soubera que existia. Ele estava machucado, mas a fúria em seus olhos era inegável. "Clara, você não pode acreditar nela. Ela está manipulando você." O mundo pareceu parar. Clara olhou para todos os lados, o pano da realidade se rasgando. Tudo o que conhecera, tudo o que pensara, estava em jogo. O homem que a ameaçava agora parecia uma sombra, em comparação à revelação diante dela. Seu pai, ali, em carne e osso, pronto para se opor à mulher que lhe dera a vida. "Então, você é real." Clara mal conseguiu sussurrar, a confusão invadindo sua mente como uma tempestade. "Como você pôde?" "Eu fiz o que precisava fazer para te proteger, Clara." Ele respondeu, a voz tremendo, mas a determinação ultrapassava a sua dor. "Sua mãe nunca deveria ter te contado sobre o legado. Você não tem ideia do que estão tramando." E a sala, antes cheia de gritos e pânico, estava agora presa entre o choque e um novo mistério revelado. Clara estava em um labirinto de mentiras. A fumaça envolvia seus pensamentos. E a única coisa que ficou clara era o eco de uma pergunta. Quem realmente estava tentando salvar quem? Ela estava em um jogo maior do que a própria vida, e o futuro começava a escorregar por seus dedos. Clara congelou ao ouvir a voz do homem, seu ar denso e implacável. O medo a aprisionou, e seu coração começou a bater descompassado. "Você não deveria estar aqui," ele repetiu, a voz suave, mas carregada de um poder que parecia partir-lhe a alma. Clara tentava entender o que estava acontecendo. Olhava nervosamente para sua mãe, que estava pálida como um fantasma. "Quem é você?" Clara forçou a voz, tentando soar firme, mas a tremedeira atraiu. O homem desviou o olhar e se concentrou na mãe de Clara, um sorriso cruel surgindo em seu rosto. "Maria, você tem sido uma boa fugitiva, mas seu tempo acabou," disse ele com desprezo, como se estivesse saboreando a situação. Clara sentiu um frio na barriga. Agora, tudo parecia um pesadelo. "Mãe, o que está acontecendo? Quem é ele?" "Você precisa ouvi-la," o homem disse para Clara, ignorando suas perguntas. Sua mãe carregou o peso de um segredo por muito tempo. E agora, o momento chegou. A mãe estava visivelmente tremendo. "Clara, você precisa saber a verdade." "A verdade?" gritou Clara, a confusão crescendo a cada segundo. "Que verdade?" "Você não é só uma garota qualquer." Suas palavras saíram entrecortadas, e Clara sentiu algo mudar dentro dela, como um peso sendo levantado. "O legado que você carrega é muito maior do que imagina." Com isso, o homem se aproximou. Clara não conseguia afastar o olhar dele. Sua presença era opressora. "Você nasceu para uma grande missão, mas para entendê-la, você precisa saber quem realmente é." Uma explosão à distância fez o prédio tremer. O som de vidro quebrando ecoou pelo ambiente, e Clara percebeu que o caos já estava à sua porta. A multidão estava em pânico, gritos começaram a se espalhar. Tudo parecia irreal e ameaçador. "Rápido, Clara, aqui!" A mãe a puxou, tentando encontrar uma saída na confusão. Mas antes que pudessem avançar, o homem levantou a mão. E um portal de luz brilhante surgiu entre eles. "Você precisa fazer a escolha certa agora," ele ordenou. Clara hesitou, sentindo que estava prestes a cruzar uma fronteira desconhecida. Mas antes que pudesse decidir,
Uma nova sombra surgiu no corredor. Era Victor. Ele já estava ferido, com o rosto marcado e um olhar desesperado. Clara, você não pode acreditar nela, apontou para a mãe, os olhos arregalados. Eles estão mentindo para você. Os batimentos do coração de Clara dispararam. O que estava acontecendo? Estavam todos contra ela? Ela olhou para o homem, depois para Victor e finalmente para sua mãe. O mundo parecia girar em torno dela. E a única certeza que tinha era a dúvida. Quem é você? A pergunta escapuliu da boca de Clara, direcionada a Victor. Ele parecia tão perdido quanto ela. Sou seu pai, ele confessou, e as palavras atingiram Clara como um golpe mortal. Um vazio profundo formou-se em seu peito, fazendo-a querer gritar. O olhar de sua mãe mudou, carregava dor e alívio. O que significava tudo isso? O quê? Clara não conseguia acreditar. Todo esse tempo estava pensando que tinha apenas uma mãe, e agora seu pai aparecia, como um raio em um céu limpo, arruinando cada certeza. Clara, você precisa entender que sua mãe deseja te proteger, mas ela esconde mais do que imagina. Eu fiz o que pude, mas não fui suficiente. A tensão na sala era palpável. O homem sorriu, como se estivesse se divertindo com o que estava acontecendo. Veja, o legado não é só da sua mãe. Você também pertence a ele. E se não fizer a escolha certa, todos vocês vão se arrepender. A consequência será devastadora. Clara estava em choque. Sua mente estava uma montanha-russa, e ela mal conseguia processar a realidade que lhe era apresentada. O que isso significa? Clara perguntou, os olhos fixos em todos os rostos ao seu redor. Ela estava no centro de um turbilhão de emoções e segredos. E antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão irrompeu, mais perto desta vez. Um pedregulho gigante atingiu o chão, fazendo a estrutura do prédio tremer violentamente. Um pedaço da parede desabou, separando Clara de sua mãe e de Victor. Clara viu os desastres acontecendo ao seu redor. Gritos de desespero encheram o ar, e a fumaça começou a invadir a sala. Ela ficou ali, paralisada, com uma única pergunta borbulhando em sua mente. Quem realmente era ela? E por cima de tudo, quem poderia salvar a todos quando o mundo ao seu redor estava desmoronando? Clara paralisa, o coração pulsando, a mente girando. O silêncio após a explosão a rodeia, enquanto os ecos dos gritos diminuem. Sua mãe e Victor estão separados por escombros que caem como neve. O homem diante dela sorri, mas o sorriso é uma máscara feita de crueldade. A escolha, ele diz, a voz suave e provocadora. Você está prestes a decidir quem realmente você é. Mas antes que Clara pudesse entender, um novo ruído irrompeu. Um estrondo profundo, como se todo o prédio estivesse protestando contra o caos. As luzes fliqueram e um clarão iluminou o rosto do homem. Ela viu algo nos olhos dele, um brilho que antes estava escondido. De repente, uma sombra percorreu a sala, escura e rápida como um raio. Clara virou-se para ver forma familiar emergindo da fumaça, um rosto que ela conhecia bem. Quando ele se aproximou, o ar pareceu congelar. Era seu irmão. Lucas, Clara chama, o som escapando como um sussurro. Ele estava ali, mas não era o menino que ela lembrava. Seus olhos estavam vazios, como se carregassem um segredo sombrio. Clara, precisamos ir! Lucas grita, a urgência em sua voz misturada com o desespero palpável. O homem não é quem você pensa. Enquanto isso, a sala começa a desmoronar. Clara está paralisada, encarando seu irmão. Cada parte dela gritando para confiar nele. Mas havia algo errado, como ele chegou ali. O que ele sabia que ela não sabia? O homem se virou, o sorriso escorregando de seu rosto. Você trouxe a esteira de mentiras para cá. Lucas, você deveria ter ficado longe. Um choque atravessa Clara. Qualquer dúvida que tinha sobre Lucas desaparece. O que você sabe sobre ele?
Ela pergunta ao homem, a voz inclinada de uma raiva cristalinada. Ele é a primeira peça do quebra-cabeça, Clara. O elo que poderia ter sido cortado. O homem responde, e cada palavra soa como um golpe. Ele poderia ter sido salvo, mas você não ouviu. Antes que Clara pudesse processar, Lucas avança. Mãe! Ele grita, a expressão de seu rosto se transformando em algo que Clara nunca vira antes. Era raiva e dor, uma faceta de um lado que até então tinha sido oculto. Você mentiu para nós. O choque a atravessa. O passado, as memórias, tudo começa a fazer sentido. E, ao mesmo tempo, nada fazia. Isso não era uma simples escolha. Era um jogo. Um jogo de vidas. O homem se aproxima lentamente. Clara, você tem o poder de terminar isso tudo. Mas o preço será alto. O que você fará agora? A sala treme. Clara sente a temperatura cair. A fumaça envolvia as sombras, distorcendo o que ela havia aprendido. Quem poderia ser confiável? A escolha entre Lucas e sua mãe parecia insuportável. Você não entende, Lucas diz, seus olhos fogo. O que está em jogo não somos nós, é muito maior. Clara sente o chão tremer sob seus pés. A fúria e a tristeza se misturam, a urgência da situação inundada por um novo sentimento. Se o homem falava a verdade, e Lucas também, quem ela realmente era nesse emaranhado de mentiras e suposições? E um movimento rápido, o homem ergue a mão e Clara percebe um brilho intenso. Um portal se abre, uma luz branca intensamente brilhante. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, Lucas grita, vá! Escolha agora ou tudo estará perdido. Nesse instante, Clara se vê cercada por segredos e revelações. O que ela acreditava, tudo ao seu redor, desmorona como cartas. A única coisa que restava era uma pergunta. Estaríamos todos prontos para enfrentar a verdade que emergia das sombras? E enquanto Clara hesitava, com o som da destruição ao fundo, algo dentro dela despertava. Algo que não era só luta, mas destino. Clara estava paralisada, sem saber o que fazer. O barulho do caos à sua volta ecoava, e as palavras de Lucas e do homem misterioso giravam em sua mente como uma tempestade. Ela olhou para as sombras dançantes, o horror em seu coração crescendo. O prédio estava desmoronando, e o tempo estava se esgotando. Vá, Clara! Lucas gritou novamente. Seu tom era urgentemente insistente. Ele estendeu a mão para ela. Não podemos ficar aqui. A expressão de sua mãe estava contorcida em dor e preocupação. Sua voz tremia, como se o peso do mundo estivesse sob seus ombros. Clara, você é mais forte do que pensa. O legado é sua responsabilidade agora. A verdade estava diante dela, pulsando como um farol. Mas Clara estava presa em um círculo de confusão. Ela olhou de um rosto ao outro, cada um carregando pesos diferentes, mas todos exigindo uma decisão. O homem sorria, um brilho sádico nos olhos, como se estivesse ansioso pela escolha que ela tomaria. Então, em um ato de coragem, Clara deu um passo à frente. Ela não podia deixar o medo a paralisar. Eu escolho a verdade. E naquele momento algo mudou. O portal de luz se expandiu, iluminando a sala. Clara sentiu uma onda de energia, um impulso de força correndo por suas veias. Ela sabia o que precisava fazer. Venham! Ela gritou, puxando sua mãe e Lucas para junto de si. Eles correram em direção ao portal e, ao atravessá-lo, uma calma estrondosa os envolveu. O mundo não desabava mais. Era como se o campo ao seu redor tivesse sido selado, preservando o que era importante. Ao atravessarem, tudo ao seu redor se iluminou, revelando uma clareira em um bosque majestoso. As árvores eram altas e cheias de vida, e a luz do sol filtrava-se delicadamente entre as folhas. Um local de esperança em meio ao desespero. Clara respirou fundo, sentindo que aquele era o começo de algo novo. Essa é a nossa chance, falou Lucas, olhando para eles com determinação. A tensão no ar desaparecera, mas a pergunta ainda pairava. O que fariam com essa nova liberdade?
Clara olhou para sua mãe, sentindo que aquela conexão já não estava mais baseada em segredos, mas em verdades. Mãe, precisaremos enfrentar isso juntas, cada um de nós, ela disse, mais forte do que jamais sentira. A mãe assentiu, lágrimas nos olhos, mas um sorriso se formou. Nós vamos descobrir tudo isso, ela sussurrou. Vamos nos unir e desbravar. E assim, com o sol brilhando sobre eles e o futuro incerto à frente, Clara sentiu que a verdadeira luta estava apenas começando. Elas estavam livres da sombra do homem, mas ainda havia muito a ser descoberto. Ela tomou a mão de Lucas e juntas darem o primeiro passo em direção ao desconhecido. E enquanto se afastavam, o eco da voz do homem ressoava em sua mente. Vocês vão se arrepender. Mas ao invés de medo, Clara sentia uma chama de coragem. O mundo estava à sua espera. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esclareça sua curiosidade e entre de cabeça nessa nova jornada. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é um verdadeiro fã. Não esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. Por fim, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar e fazer parte desse universo. Vamos juntos!